Boa noite, Boa noite, irmãos. Eu sou na graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Irmãos, antes de começar a liturgia, gostaria apenas de avisar para ter cuidado na hora de passar por aqui, porque os diáconos já passaram o rodo, mas mesmo assim está molhando. Aí eles pediram para os irmãos terem cuidado. Tá bom? Agora eu convido a amada igreja a abrir no livro do profeta Jeremias, capítulo 31. Jeremias, capítulo 31, do verso 1 ao verso 10. Mesmo assentado, meus irmãos, vamos ler alternadamente. Naquele tempo, diz o Senhor, serei Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão meu povo. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Ainda plantarás vinha nos montes de Samaria, plantarão os plantadores e gozarão dos frutos. Porque assim diz o Senhor, cantai com alegria a Jacó, exultai por causa da cabeça das nações. Proclamai, cantai louvores e dizei, salva, Senhor, teu povo, o restante de Israel. Virão com choro e com súplicas, os levarei, guiá-los-ei aos ribeiros de água, por caminho reto, em que não tropeçarão, porque sou pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Ouvi as palavras do Senhor, ó nações, e anunciai nas terras longínquas do mar, e dizei, aquele que espalhou Israel, congregará e o guardará como pastor ao seu rebanho. Eu peço ao presbítero Paulo que nos eleve a Deus em uma oração de adoração. O diácono vai trazer o microfone. Soberano Deus, te agradecemos, Senhor, por esse momento de estar aqui na Tua casa. Os nossos corações transbordam de alegria, porque até aqui nos ajudou o Senhor, que nos deu todas as condições para que estivéssemos aqui na Tua casa, glorificando o Teu santo e excelso nome. Ó Deus de Israel, aceita esse culto, Senhor, que nós te dedicamos de todo o nosso coração. Que tudo o que aconteça aqui, Senhor, seja unicamente para honrar e glorificar o Teu santo e excelso nome. Que na hora da exposição da Tua palavra, somente ela fale aos nossos corações nessa noite, Senhor. Te agradecemos por esse dia, o primeiro da semana, que o Senhor nos abençoou em tudo. E aqui nós estamos, Senhor, para Te dedicar esse culto. Abençoa a Tua igreja. Ouve as nossas orações, responde de acordo com a necessidade de cada um. Perdoa, Deus, os nossos pecados que temos cometido por palavras, por atos e também por omissão. Em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor, aquele que derramou o seu sangue, que deu a sua vida por nós, é em nome dele que nós te pedimos e te agradecemos.
Amém. Agora eu convido o presbítero Gelson que nos auxilia aí a cantar o hino 54. Já nos preparamos para o momento de confissão dos pecados. Convido a amada igreja a abrir no livro do profeta Jonas, capítulo 3, dos versos 5 ao 10. Jonas, livro do profeta Jonas, capítulo 3, do verso 5 ao 10. Eu lerei, os irmãos apenas acompanharão. Diz assim: os ninivitas creram em Deus e proclamaram jejum, investiram-se de panos e de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono e tirou de si as vestes reais, e cobriu-se de pano de saco, e assentou-se sobre a cinza. E fez proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei, os seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provém coisa alguma, nem os leve ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de panos de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus
e se arrependerá, e se apartará o furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Viu Deus que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha lhe feito. Faria e não o fez. Deus iria destruir aquele povo e mandou o profeta Jonas pregar, e nós sabemos a história que o profeta Jonas não queria ir lá, porque aquele povo que estava ali, por mais que tenha sido o povo de Deus espalhado, ele, pela briga religiosa, pela divisão das tribos, ele não queria que aquele povo se convertesse. Mas Deus, durante a sua providência, através do profeta Jonas, usou, e com isso eles proclamaram um jejum, se vestiram de panos de saco, e o próprio rei se assentou sobre a cinza, isso simbolizando humildade e contrição, contentamento. É isso que simboliza. E neste momento de confissão, quero que os irmãos pensem muito bem o que você tem feito, os pecados que tenham cometido, se tem alguma dificuldade de algum pecado que esteja lhe atrapalhando uma comunhão com Deus e com o próximo. Peça a Deus nesse momento, confesse esse pecado e o deixe. Faremos uma oração silenciosa e logo após a oração silenciosa, o reverendo Edivaldo Miranda quebrará o silêncio, pedindo a Deus e já agradecendo a Deus também pelo perdão dos nossos pecados. Santo Deus, diante de quem Tu és, ó Deus, nós trememos e tememos o Teu santo nome, diante da Tua grandeza, ó Deus, diante da Tua majestade, diante da Tua santa ira contra os nossos pecados. Nós reconhecemos que merecemos, ó Deus, o inferno, merecemos a Tua justiça retributiva, porque pecamos, quebramos a Tua lei, mesmo um povo que foi lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro, ainda pecamos por palavras, por pensamentos, por atos, por omissão. Por isso, Senhor, nos achegamos à Tua presença em oração, nos humilhando, reconhecendo que não merecemos o Teu amor, não merecemos ser perdoados, mas por aquilo que Cristo fez por nós, por causa da obra salvífica de Cristo, é que nós oramos a Ti, é que suplicamos a Ti o perdão, é que temos a certeza que o Senhor, por causa de Cristo, nos perdoa, nos justifica, nos santifica e um dia nos glorificará. Ó Senhor Deus, que o Senhor nessa noite ouça o nosso clamor, que o Senhor nessa noite nos perdoe, nos restaure, nos renove, Senhor, nos dê uma nova disposição, Senhor, para Te adorar, para viver uma vida de contrição na Tua presença, uma vida de quebrantamento, uma vida santa, ó Deus, de ódio pelo pecado.
Nos ajude, Senhor, a odiarmos o pecado, que possamos odiar aquilo que o Senhor odeia e amar aquilo que o Senhor ama. Que o Senhor nos ajude a vivermos uma vida agradável a Ti, Pai. Em nome de Jesus. Te agradecemos pela certeza do perdão. Amém. Mais uma vez eu peço ao presbítero Gelson que nos auxilie a cantar o hino 109. Quero Salvador comigo, ao seu lado sempre andar. Quero tê-lo muito perto, no seu braço descansar, confiando no Senhor, protegido em seu amor. Já nos preparando para o momento de dedicação, convido a amada igreja a abrir no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 17, no verso 11 ao 19. Lucas, capítulo 17, do verso 11 ao 19. Leremos com atenção, meus irmãos. Eu lerei, os irmãos acompanham. Diz assim: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo, eles foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. E prostou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-no, e este era o samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro?
e disse-lhes: levante-te e vai, a tua fé te salvou. Meus irmãos, Deus se aborrece da ingratidão. E aqui Jesus nos mostra a ingratidão daqueles 9 que não votaram para dar glória a Deus, mas apenas o estrangeiro, o samaritano, aquele excluído que voltou. E neste momento de dedicação, você tem a oportunidade de devolver seus dízimos e as ofertas e os louvores a Deus, cantar com toda a força, cantar com toda a dedicação a Deus, como Ele requer. A palavra está com o grupo de música da igreja, a igreja pode se colocar de pé. E no primeiro cântico, os irmãos que vieram preparados para devolver os dízimos e as ofertas. Jesus, confiante fui ajudado,
a salvação vem me alegrando. Hoje é meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única bênção que me alegra, ó Jesus. O Cristo me ajudando, a salvação tem me alegrado. Hoje a luz em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te Senhor, em quem nós temos a vitória, quem nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos e queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te, louvando nossas vidas.
Santo és o Deus eterno, sobre toda a terra e céu. Pode se sentar. Santo Deus e amado Pai, graças damos a Ti, Senhor, por este dia, dia do Senhor, dia que o Senhor nos alimenta, nos fortalece nossa fé, o dia que nós somos mais edificados, restaurados por Ti. Ó Deus, neste momento, que o Senhor possa estar iluminando o reverendo Edivaldo Miranda, que possa trazer, Senhor, uma mensagem, possa impactar, Senhor, os nossos corações, possa mostrar, Senhor, se estamos andando no mau caminho e trazer para o caminho correto, se estamos tendo dúvidas relacionadas a alguma coisa que o Senhor possa estar tirando, que essa mensagem possa também aumentar, Senhor, a nossa fé contigo. Fortalece, Senhor, cada irmão, Senhor, cada pessoa que ouvirá essa mensagem. Nos abençoa, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos. Eu vos saúdo com a graça e a paz de Cristo Jesus. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João. Vamos continuar nossa série de exposições nesse livro tão abençoado, irmãos. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4. Hoje nós vamos ler dos versos 10 até os versos 14.
É importante que a gente rapidamente faça uma recapitulação, meus irmãos, do que nós tratamos no sermão anterior. Vocês devem lembrar, né? Eu espero que sim, pelo menos o tema. Nós tratamos sobre o método evangelístico de Jesus, dos versos 1 até o verso 10. Não nos aprofundamos no verso 10, vamos fazer isso hoje. E o contexto aqui, meus irmãos, é justamente daquele momento, no final do capítulo 2, quando João diz que Jesus, ele sabia o que de fato é a natureza humana, ele conhecia. E então nós vimos Cristo revelando o seu conhecimento sobre o que é a natureza humana no primeiro encontro com Nicodemos, no capítulo 3. E aqui, então, no capítulo 4, nós temos esse segundo encontro agora com a mulher samaritana. O Senhor, ele vai, ao longo do Evangelho de João, se revelando a mais pessoas sobre quem ele é, sobre a sua missão de salvação. Então, nós expomos o capítulo 4, vimos que logo no início, nos primeiros versículos do capítulo 4, João mostra a razão pela qual Jesus, ele deixa a Judéia. Foi justamente porque os fariseus ficaram sabendo que Jesus, estava tendo mais discípulos do que João. Até João explica que Jesus não batizava, quem batizava eram os discípulos, mas o número de seguidores estava aumentando, e Jesus, para evitar um confronto prematuro com os fariseus, ele prefere retornar então para Galileia. E ele faz isso indo por Samaria, um percurso que nenhum judeu ortodoxo faria. E ele vai então por Samaria, e uma coisa que fica evidente, meus irmãos, é a necessidade que ele tinha que passar por Samaria. Não foi porque a quilometragem era menor, não foi por isso, mas porque Jesus, ele tinha eleitos para serem alcançados em Samaria, como a mulher samaritana e outros moradores ali daquele vilarejo. E então nós vimos aí nos versos 5 a 6 a chegada de Jesus em Samaria, ali ao pé do Monte Gerizim, 12 horas da tarde, era um momento, meus irmãos, ali, aonde nenhuma mulher, ela iria para o poço à procura de água, mas a mulher samaritana, ela vai nesse horário porque sabe que não vai encontrar ninguém ali. Então, o que nós notamos aqui, meus irmãos, é também Jesus indo ao poço, cansado, porque a viagem fora muito longa, e a expressão que se usa aí, talvez no português não fique muito evidente, mas Jesus estava muito, mas muito cansado da viagem, por isso que ele senta ao lado do poço. E uma coisa que fica evidente, é claro que essa mulher foi ao meio-dia, porque ela queria ser ali evitada, ela não queria ver pessoas no poço, homens ou mulheres, porque certamente as mulheres iriam criticá-la por causa do seu mau comportamento. E nós percebemos que essa mulher, meus irmãos, que estava aqui na flor da idade, talvez com seus 30, 40 anos, ela era uma mulher frívola, pronta para falar com estranhos. Ela tinha a língua muito afiada para transformar coisas graves em brincadeiras. E, no entanto, irmãos, ela possui ali, vaidades impuras, escondidas. Ela sempre estava à procura de algo melhor na sua vida. Era o anseio dela, sempre à procura de algo melhor. E então, meus irmãos, no sermão que nós ministramos na semana passada, primeiro nós observamos que o evangelismo, ele requer uma motivação cuidadosa pelos perdidos. Jesus demonstra isso quando vai até aquele poço ter esse encontro com a mulher samaritana. Ele está preocupado com a alma daquela mulher. Segundo, nós observamos também que o evangelismo requer que nós cruzemos as fronteiras. As barreiras devem ser ultrapassadas que nos separam das pessoas. A primeira barreira que Jesus cruzou foi uma barreira, irmãos, do ódio étnico e cultural.
Segunda barreira que Jesus teve que cruzar foi o de gênero. A terceira barreira que Jesus superou foi a do tabu social e religioso, ao pedir ali um pouco de água à mulher. Nenhum judeu faria isso, mas Jesus o fez. Terceiro, nós observamos, irmãos, ainda que o evangelismo requer que nos conectemos de alguma forma com as pessoas. E Jesus faz uma conexão aqui usando algo comum à mulher samaritana, a água. Ele diz, dê-me um pouco de água. Foi justamente isso que desencadeou uma conexão. E por último, nós observamos Jesus comunicando as boas novas. Jesus falou claramente sobre o dom que Deus oferece. Então nós vamos nos deter um pouco mais aqui nesses versos 10 a 14. Então vamos fazer a leitura da palavra santa de Deus. A partir do verso 10 ao 14. Diz assim então, as Santas Escrituras. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Para a vida eterna. Senhor, Santo Deus, que o Teu Espírito nos dê a devida iluminação para que venhamos compreender a pregação da Tua palavra nessa noite, ó Deus. Que eu diminua e que Cristo cresça nessa ministração. Que somente Ele seja visto nessa ministração, Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, aqui nós vemos Jesus explicando para a mulher samaritana e para todos nós sobre a sede que todos nós temos em nossa alma. Nós temos, irmãos, em nossa alma uma sede que nada nesse mundo pode trazer consolo, conforto, nada pode nos saciar. Somente aquele que é a fonte de água viva. Somente aquele que oferece a água viva. Somente esse pode saciar a nossa alma. E é sobre isso que nós vamos tratar nessa noite. A fonte de água viva. Jesus, a fonte de água viva. Irmãos, primeira coisa que nós observamos aqui é esse oferecimento que Jesus faz à mulher samaritana, da água viva. Jesus oferece água viva porque Ele é a fonte dessa água. Observem aí, meus irmãos, no verso 10, replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e Ele te daria água viva. Veja, apontando para o poço, Jesus ele acrescentou, quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais será sede. Veja como Jesus é objetivo. Ele diz também, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E aqui nós percebemos Jesus fazendo uso de uma ligação que frequentemente nós encontramos nas Escrituras. Água e vida. Nos dias de Jesus, meus irmãos, a expressão água viva se referia a uma água fresca, a uma água corrente, em contraste com a água que ficava estagnada em poços que eram feitos de maneira artesanal. Mas aqueles familiarizados com a Bíblia também verão isso como uma referência ao dom da vida abundante por meio do Espírito Santo, que Deus ele prometeu por meio do Messias. E isso nós vamos encontrar em vários textos do Antigo Testamento. Promessa
de Deus que ele daria vida em abundância por meio do Messias. Por exemplo, nós vamos para Jeremias, capítulo de número 2, versículo 13. Lá nós vemos Deus descrevendo aí essa promessa como a fonte de águas vivas. Aí você vai para o Salmo 36, versículo 9, o salmista diz: pois contigo está a fonte da vida. Agora você dá um pulo para Isaías 44, versículo 3, ele fala sobre o dia vindouro da salvação. Diz assim, Isaías 44, versículo 3, porque derramarei água sobre a terra sedenta e rios sobre a terra seca. Derramarei meu espírito sobre sua descendência. E o último capítulo da Bíblia, Apocalipse 22, versículo 1, descreve, meus irmãos, o seguinte: o rio da água da vida. De onde é que flui? Esse rio, ele está fluindo do trono de Deus e do seu Filho, o Cordeiro Salvador. Um certo escritor, ele descreve a água viva como a graça de Deus que satisfaz a alma, ou aquilo que somente Deus pode dar para que a nossa alma esteja profundamente satisfeita. Isto é, a vida transformadora e o poder que somente Deus concede por meio do evangelho do seu Filho, que conduz homens e mulheres à vida eterna e que satisfaz a alma das pessoas que estão alcançadas por essa vida eterna. Nada pode satisfazer como essa graça que Deus oferece a homens e mulheres pecadores. E ao fazer, meus irmãos, essa oferta, Jesus, ele resumiu todo o evangelho em termos de duas coisas que o mundo precisa saber. Ele observa assim, veja, se conheceras o dom de Deus, isto é, o que todos nós precisamos saber, Deus tem a vida como um dom para aqueles que Ele escolheu antes da fundação do mundo. E Ele diz assim para essas pessoas: venham todos os que têm sede, venham às águas. Estou citando aqui Isaías 55, versículo 1. E assim, meus irmãos, quando ouvimos esse convite, essa oferta, esse dom, nós podemos trazer o solo ressequido de nossos corações, para que esse solo ele possa ser regado por esse rio de água viva. Jesus, ele diz: se conheceras o que te pede. Irmãos, nós não só precisamos ouvir o convite que Jesus oferece à mulher para que ela receba o dom, para que ela conheça o dom. Nós precisamos ouvir esse convite. Venham todos os que têm sede. Mas nós precisamos, irmãos, conhecer aquele que oferece. Nós precisamos saber quem é Jesus. Infelizmente, irmãos, a gente vive hoje uma crise muito grande nas igrejas evangélicas. É que nós temos igrejas que estão lotadas de pessoas. Megas igrejas. Eu não tenho nada contra megas igrejas. Mas isso não é sinônimo de avivamento espiritual. Mas o que nós encontramos são pessoas que estão dentro da igreja, mas estão vazias. Estão com seus corações ressequidos. Por quê? Porque elas escutam, domingo após domingo, o convite. Elas ouvem falar sobre esse rio de água viva. Eles ouvem falar do dom de Deus. Mas só que eles não conhecem, na prática, quem é de fato o Senhor Jesus Cristo. Porque muitos conhecem Jesus como milagreiro. Lembre-se que Jesus conhece o coração.
das pessoas, ele conhece o que é a natureza humana. Ele, nesse encontro com Nicodemos, ele sabia quem estava diante dele, que era um homem orgulhoso. Ele sabia quem era essa mulher, aqui no capítulo 4. Ele conhecia aquelas pessoas pelas quais só estavam à procura de Jesus por causa dos milagres. Ele conhecia aquelas pessoas que estavam só à procura dele, porque ele podia multiplicar os pães. Vejam, irmãos, uma boa parte do povo evangélico está à procura de Jesus, não por aquilo que ele é, mas por aquilo que ele pode fazer. Essa é a filosofia de vida de muitos cristãos. Muitos cristãos estão à procura de Jesus só por aquilo que ele pode fazer, por causa dos milagres. Mas a verdade, meus irmãos, o que nós observamos é que nós precisamos conhecer Jesus, porque é isso que ele faz aqui, é assim que Jesus vai se apresentar. Nós vamos ver isso nos próximos sermões, Jesus se apresentando aqui como Messias, mas nós precisamos entender a necessidade que temos de conhecê-lo, conhecer quem Deus é e conhecer quem Jesus Cristo é, porque Jesus Cristo revela quem é Deus. Veja como isso aqui é evidente no versículo 10. Se conheceras o dom de Deus, nós precisamos conhecer o dom de Deus. E quem é o que te pede? Então, duas coisas que Jesus observa. Nós precisamos conhecer o dom de Deus, a oferta de salvação, mas nós precisamos conhecer aquele que nos oferece a salvação, aquele que nos oferece água viva. Como é que está o seu nível de conhecimento do Senhor Jesus Cristo? Talvez você conheça Jesus porque estudou um bom livro de teologia que lhe ajudou a compreender o Jesus que é descrito aqui, que é narrado aqui no Evangelho de João, que se apresenta como Deus, como Messias prometido. Mas, irmãos, é preciso observar que também as igrejas evangélicas estão cheias de pessoas que não só têm um conhecimento superficial, teológico de Jesus, mas há muitas pessoas na igreja que têm um conhecimento profundo, conhecem Jesus teologicamente, sabem fazer grandes definições da sua pessoa, conseguem ministrar um sermão, um estudo falando sobre Jesus. Mas a questão é, será que nós conhecemos Jesus de fato? Será que Jesus, ele reside nos nossos corações? Será que nós amamos Jesus? Será que nós conhecemos Jesus como nosso Senhor e o nosso Salvador? Talvez você esteja se perguntando, mas pastor, eu sou crente há 30 anos, como é que o senhor pode fazer uma pergunta como essa? Sim, essa pergunta é para mim e para você. Porque os fariseus, eles diziam que conheciam a Deus. Eles tinham a escritura do Antigo Testamento. Mas o conhecimento que aqueles homens tinham de Deus, eles podiam até definir Deus, os atributos de Deus, mas eles não tinham intimidade com Deus. A questão é, nós temos intimidade com esse Jesus das Escrituras? Esse Jesus de fato é a razão da nossa existência, meus irmãos? Será que é? Como nós cantamos aqui? Será que nós estamos alegres? Não só na salvação que Ele oferece, mas na pessoa de Cristo. Você se alegra em Jesus? Primeira pergunta do nosso catecismo de Westminster é: qual é o fim principal exclusivo do homem? Qual é a resposta, igreja? Vamos lá? O fim principal é o quê? Glorificar Deus e se alegrar nele para sempre. Gozá-lo, o termo gozar ali é se alegrar. O fim principal do homem é esse, se alegrar em Deus. Mas nós só podemos conhecer Deus através de Cristo. Então nós precisamos nos deleitar em Jesus Cristo. Nós precisamos estar alegres em Jesus Cristo. Nós precisamos de intimidade com o Senhor Jesus Cristo. Segundo, irmãos, Jesus revela à mulher a sede que existia na sua alma. A oferta de Jesus aqui produziu uma resposta reveladora na mulher samaritana. Interessante, né? Porque Jesus vai fazendo algumas afirmações aqui,
e a mulher vai perguntando a Jesus, e assim Jesus vai mantendo esse diálogo com a mulher samaritana. E então ela pergunta da seguinte forma: Senhor, versículo 11, tu não tens com que atirar, o Senhor não tem como tirar a água do poço, porque o poço é muito fundo. Onde, pois, tens esta água viva? Aonde é que o Senhor tem essa água corrente? Ela entendeu assim. Aqui, meus irmãos, nós temos uma descrição da incredulidade do coração dessa mulher. Nós vimos no capítulo 3, verso 19, que a incredulidade é causada por um compromisso moral com o pecado. Jesus, ele disse: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Também nós observamos, irmãos, que muitas pessoas são afastadas de Deus por barreiras culturais, que Jesus aqui ultrapassou ao falar com essa mulher samaritana. Agora, em sua resposta, nós vemos ainda outra razão para a incredulidade: a incapacidade espiritual. Ela simplesmente não foi capaz aqui, meus irmãos, de entender o que Jesus quis dizer sobre essa oferta que ele estava fazendo para ela. Jesus estava oferecendo salvação, mas ela não compreendeu. Ela, irmãos, era uma pessoa mundana, uma mulher como muitas outras e como muitos outros homens, como estão a maioria dos seres humanos, mortos em seus delitos e pecados, e são incapazes de pensar em termos espirituais. É por isso que muitas vezes nós citamos a Bíblia para o ímpio, e o ímpio, ele não compreende o verso bíblico em termos espirituais. Às vezes usa de outra forma, porque ele não tem a compreensão espiritual, porque a humanidade está morta, irmãos, para as coisas espirituais. E Paulo explica isso. Você vai para 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, Paulo diz assim: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Essa mulher, ela foi um exemplo perfeito desse ensinamento aqui de Paulo, porque ela só conseguia pensar em termos de água física. Ela estava aqui pensando na água corrente, que era tão importante para as pessoas que moravam ali naquela região. Veja, irmãos, semelhantemente, Nicodemos, ele foi incapaz de entender as palavras de Jesus, quando Jesus diz no verso 3 do capítulo 3, sobre a necessidade de nascer de novo. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ele não compreendeu. Ele pensou em termos terrenos. A resposta aqui da mulher a Jesus, irmãos, ela foi quase cômica. Não sei se vocês conseguem perceber isso, porque ela não via Jesus como alguém que poderia oferecer o que ela entendia apenas como água corrente. Cadê os instrumentos? Eu não estou vendo nenhum balde em sua mão. Eu não estou vendo nenhum tipo de encanamento, alguma coisa que você possa fazer para tirar água e levar essa água corrente até a minha casa. É quase cômico o que essa mulher responde aqui para Jesus. Jesus, o Senhor não tem os recursos para me dar essa água. Então, irmãos, nós observamos aqui que ela não conseguia ver Jesus como Messias. Ela não conseguia ver Jesus como alguém maior do que Jacó, porque veja no versículo 12 o que ela diz: és tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e assim seus filhos e o seu gado? Irmãos, o poço de Jacó permanece em Samaria, hoje conhecida como Samária, até os nossos dias, e esse poço ele tem mais de 30 metros de profundidade, e provavelmente é um poço, irmãos, original daquela época.
Está situada hoje dentro de uma igreja. E alguns estudiosos acreditam que o Poço de Jacó, ele pode ter sido o mais profundo poço de toda a Palestina. Então a questão é, na mente da mulher samaritana, como é que esse estranho, um homem sem nenhuma distinção aparente, né? Sem nenhuma posição, poderia esperar se sair melhor do que Jacó quando fez esse poço? Irmãos, observem aqui que o raciocínio dessa mulher é muito parecido com o raciocínio de muita gente hoje. Muitas pessoas nesse mundão pensam da mesma maneira. Porque para muita gente, Jesus não é alguém que elas devem levar a sério. Porque Jesus não dirige uma organização poderosa. Jesus não comanda uma grande multinacional. As pessoas que importam, é assim que pensa muita gente do mundo, são aquelas que promovem a riqueza, são aquelas que trazem promoções para as pessoas, aquelas que fornecem bens, que fornecem serviços valiosos. Jesus é considerado, irmãos, para muitas pessoas de pouca utilidade. A maioria das pessoas, como essa mulher samaritana, pensam dessa forma. Jesus, ele não trouxe nenhuma tecnologia avançada e simplesmente Jesus não poderia ser comparado com pessoas que realmente importavam na cabeça da mulher, não é como Jacó, que pelo menos era um chefe de uma grande nação. Irmãos, essa mulher estava interessada apenas em encanamento, era isso o interesse dela. Não era em salvação, ela não tinha interesse na salvação. Ela queria uma maneira fácil de obter água daquele poço. Da mesma forma, as pessoas hoje querem conselhos sobre relacionamentos, trabalho, diversão, e não sobre jargões religiosos sobre Jesus. Muitas pessoas vêm para a igreja com esse interesse, para que Jesus possa consertar os seus relacionamentos, para que Jesus abra uma porta de emprego, para que Jesus, de alguma maneira, possa trazer algum tipo de divertimento para a sua vida. A verdade, irmãos, é que o reino espiritual é superior ao reino material. O dom de Deus, o dom que Deus oferece, é muito mais valioso do que todas as riquezas terrenas. Além disso, embora Jesus pareça tão fácil de se descartar, porque era assim que a mulher pensava, na verdade, Deus, irmãos, Ele colocou Jesus à sua direita nos lugares celestiais. Jesus está acima de todo principado e potestade. Aquela mulher não tem ideia de quem estava ali. As pessoas não têm ideia de quem é Jesus. O mundo, em sua grande maioria, não tem ideia de quem é Jesus. Ele está acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que possa se referir. Ele é maior do que Abraão, ele é maior do que Jacó, ele é maior do que Moisés, ele é maior do que Davi. Paulo diz, não só no presente século, mas também no século vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. Jesus está acima de tudo, meus irmãos. E Ele nos oferece, meus irmãos, a salvação. Ele oferece a essa mulher salvação, mas ela não conseguiu enxergar, ela não conseguiu entender as palavras de Jesus, a não ser entender de maneira material, para que o seu problema ali da água fosse resolvido. Essa mulher, ela tinha muitas necessidades, irmãos. Ela precisava de conselhos sobre relacionamento. Certamente ela vivia estressada por ser rejeitada por outras mulheres. Certamente ela tinha um grande problema também com a questão da água. Mas, irmãos,
O maior problema da mulher não era a água corrente. A maior necessidade dessa mulher, e a de muitos, é se reconciliar com Deus por meio de Jesus Cristo. É a maior necessidade. É por isso que nós precisamos pregar o Evangelho. Nós não devemos, irmãos, pregar dicas de estilo de vida, ensinamentos de autoajuda. Porque eu sei que os homens ímpios e as mulheres ímpias da nossa época procuram isso. Os famosos, não é, sempre procuram um coach para trazer conselhos e autoajuda para eles. Eles não estão à procura do verdadeiro evangelho, do evangelho genuíno, que mostra o homem morto nos seus pecados e delitos. A nossa função, irmãos, é proclamar o evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pensemos nisso, irmãos. Jesus, ele respondeu à mulher da seguinte forma: todo aquele que beber dessa água tornará a ter sede. Toda fonte terrena de vida e satisfação sempre falhará, meus irmãos, porque nada nesse mundo pode satisfazer as nossas almas. A mulher samaritana, ela pode conseguir fazer uma conexão aqui para que a água do poço venha até a sua casa. No entanto, essa mulher, mesmo consertando ali, resolvendo o problema da água, ela continuaria com sede. É isso que Jesus diz. Você vai continuar com sede. Essa água não pode saciar a sede da sua alma. A sede, irmãos, é um dos desejos mais fortes. Nós não conseguiríamos passar muito tempo sem a água. Mas, meus irmãos, sem essa água que Cristo oferece, nós vamos perecer por toda a eternidade. Porque existe uma sede dentro dos corações de todos os seres humanos. Por mais que eles não percebam isso, por mais que eles não saibam disso, mas você sabe que eles possuem essa sede. Quando você vê jovens se entregando ao pecado, às drogas, à promiscuidade, o que é que nós observamos? Eles estão com sede, estão tentando satisfazer os seus corações, as suas almas, através dos prazeres, através do dinheiro, através da vida fácil. Porque existe uma sede profunda dentro dos seus corações, mas eles não conseguem enxergar isso e preenchem suas vidas com as coisas desse mundo. Nada além de Deus satisfaz a alma feita por Deus. Agostinho escreveu no início de suas confissões o seguinte: tu nos fizeste para ti, e nosso coração está inquieto até que encontre descanso em ti. Salmo 42, versículo 1, diz: como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Irmãos, isso é verdade para essa mulher samaritana, isso é verdade para mim e para você. Você pode ter tudo o que esse mundo possa oferecer, você pode ter riquezas, uma posição diferenciada dentro da sociedade, mas mesmo assim você estará totalmente insatisfeito. Não é isso, irmãos, que tem acontecido ao longo da história, e principalmente hoje, em meio à riqueza, em meio ao entretenimento, em meio ao lazer, em meio às emoções mundanas, nossa geração está morrendo de sede. E aqui, permita-me citar aqui as palavras de Arthur W. Pink. Ele resume a condição humana assim: quer ele articule ou não, o homem natural em todo o mundo está clamando: tenho sede. Por que esse desejo do consumidor de adquirir riqueza? Por que esse desejo pelas honras? Por que esse desejo pelos aplausos do mundo?
Por que essa corrida louca atrás do prazer? Por que essa busca ansiosa por sabedoria? Essa investigação científica, essa busca pela filosofia? Por que a maioria das pessoas estão desesperadas à procura de alguma coisa que possa satisfazer o vazio, o dolorido da sua alma? Porque, diz Arthur W. Pink, porque há algo remanescente em todo ser humano que o torne satisfeito. Isso é verdade tanto para o milionário quanto para o pobre. As riquezas do milionário não podem trazer nenhum contentamento real. É tão verdadeiro para o viajante do mundo quanto para o camponês que nunca saiu dos limites do seu país natal. Viajar de um extremo ao outro da terra e vice-versa, não consegue descobrir o segredo da paz, como muitos têm feito, não é? Ele continua dizendo, sobre todas as cisternas da provisão deste mundo, está escrito em letras garrafais: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede. Então, o que é que nós estamos procurando? Será que nós estamos procurando riquezas? Será que esse é o seu objetivo de vida? É isso que dá sentido para você? É isso que faz com que você se levante amanhã, na segunda-feira, para você correr para o trabalho, porque você quer enriquecer? Ou fazer aquele joguinho lá da Mega Sena na quarta-feira, não é? Não sei se é na quarta, na sexta, enfim, mas você vai lá, corre para tentar fazer o joguinho, porque vou ficar milionário e o dinheiro vai resolver todos os meus problemas. Será mesmo que vai? Será que você é o tipo daquela pessoa que está à procura do prazer em todos os lugares? Você é o tipo daquela pessoa que está à procura da fama? Quantos jovens, né? Quantos adolescentes querem ser um Neymar da vida, um Messi da vida? Não é verdade? Hein, adolescentes, vocês estão aqui? A fama não satisfaz. A riqueza não satisfaz. Neymar, Messi e tantos outros que têm tantos recursos não são felizes, porque a riqueza não traz felicidade, não sacia a alma. Irmãos, a tragédia hoje é que as pessoas estão buscando desesperadamente essas coisas. Mas Jesus, ele adverte: se você busca essas coisas para satisfazer a sua alma, você vai continuar com sede. Você continuará vazio. Sua vida não fará sentido. É por isso que muitos milionários, eles tiram a própria vida quando perdem a riqueza. A riqueza foi embora. A felicidade, o prazer também foi. Então não tem mais por que estar aqui, e tiram a vida. Deixe-me citar outro homem. Esse aqui que eu vou citar foi um jornalista, um cristão britânico, Malcolm Muggeridge. Ele morreu em 14/11 de 1990. Ele escreveu o seguinte: pela sede de sua própria alma, ele aprendeu o que Jesus queria comunicar à mulher samaritana. E ele refletiu o seguinte: eu posso passar por um homem relativamente bem-sucedido, e eu sou um homem, não é, relativamente bem-sucedido, porque as pessoas ocasionalmente, quando me veem na rua, me procuram. Isso é fama. Posso facilmente ganhar o suficiente para me qualificar, para ser admitido nos escalões mais altos da Receita Federal. Essas são as palavras dele. Ele diz: isso é sucesso. Mobiliado com dinheiro e um pouco de fama, eu posso participar de diversões à moda. Isso é prazer. Pode acontecer de vez em quando que algo que eu disse ou escrevi representou um sério impacto em nosso tempo.
Aí ele diz: isso é realização. No entanto, eu digo a você, e imploro que acredite em mim, multiplique esses pequenos triunfos por 1 milhão, tome-os todos, e eles não terão absolutamente nada, menos do que nada comparado com aquele gole da água viva que Cristo oferece àqueles que estão espiritualmente sedentos. Isso é verdade, irmãos. Apenas um pouco daquela água viva nos tornará realizados, satisfeitos, contentes. Por quê? Viveremos aquilo que Jesus diz lá em João 10. Viveremos a vida em abundância. E por último, isso mostra que o dom da vida, o dom que Deus oferece, produz vida. Foi essa a mensagem de Jesus para a mulher no poço. Jesus disse a ela que ao beber das fontes terrenas, ela sempre teria sede novamente. Mas ele acrescentou: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, será nele, veja, uma fonte a jorrar para a vida eterna. Meus irmãos, há uma condição para o que Jesus oferece. Ele especifica: aquele, porém, que beber. Jesus, ele não direcionou aqui a mulher para que ela cumprisse alguma missão religiosa, moralmente elevada. Jesus, ele não coloca uma etiqueta de preço em sua água viva, mas simplesmente ele diz: aquele, porém, que beber. Jesus está falando simplesmente o seguinte: você precisa apenas ter fé. Eu sei que você que está aqui nessa noite já ouviu, não é, esse versículo que eu já repeti aqui algumas vezes nas exposições de João, mas eu quero repetir novamente ele, porque ele é o coração do Evangelho de João. João 3,16. Porque é simples assim a salvação. Porque Deus, vamos repetir juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus irmãos, a dádiva da água viva não é uma recompensa por serviços meritórios. É uma dádiva que traz os méritos sobre nós, os méritos de Cristo, quando nós acreditamos, quando nós cremos. Observe que os pecados dessa mulher aqui não impediram Jesus de oferecer a salvação a ela. Cristo ofereceu graça. Cristo ofereceu vida nova. Cristo ofereceu uma vida transformada. É isso que ele oferece a todos os pecadores, mas ele oferece isso de graça somente, irmãos. É somente pela graça que nós recebemos isso. Nós não precisamos fazer nenhum tipo de esforço para conseguirmos, irmãos, essa água viva. E o que aquela mulher poderia fazer de bom para alcançar água viva, irmãos? O quê? Uma mulher que tem uma vida frívola, como que ela poderia fazer alguma coisa boa, agradável a Deus? Jesus diz apenas: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais será sede. E é preciso crer. Isso significa, meus irmãos, que Jesus, ele está se auto-oferecendo para satisfazer as nossas almas, de graça. É Jesus que sacia a nossa sede. Não é religião em si, porque a nossa religião é Jesus. Não é a igreja presbiteriana em si. Não é ter uma posição na igreja.
Jesus se oferece a nós para satisfazer as nossas almas. Isso não significa que todas as nossas provações cessarão, que a vida nesse mundo vai se transformar em uma felicidade sem fim, e nós vamos todo dia andar com um sorriso aqui esticado no rosto. Longe disso. Quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, quando nós começamos a seguir a Jesus, irmãos, nós também começamos a carregar uma cruz. Carregamos a cruz de Cristo. Suportamos as dificuldades e Ele nos capacita, meus irmãos. Mas, irmãos, a vida vai ser uma guerra contínua contra a carne, contra o mundo, contra Satanás. Mas uma coisa que Cristo oferece para as nossas batalhas diárias, para as nossas lutas diárias. Ele oferece a si mesmo. Ele oferece satisfação. Ele oferece comunhão com Deus. Porque somente Ele sacia a nossa alma. Então você que está aqui nessa noite, você pode passar por uma situação difícil. Mas eu tenho certeza, se você tiver comunhão com Jesus, Ele vai estar lhe confortando. Nós, crentes, somos o único povo que enfrentamos ao mesmo tempo duas situações. De um lado, aflição, e do outro lado, paz. Sabe? De um lado, somos afligidos, somos chicoteados, a cruz está pesada, mas o Senhor está ao nosso lado, saciando a nossa sede. E aí nós temos paz, irmãos. Somente um crente verdadeiro pode desfrutar disso, aflição e paz. Você desfruta disso? Ou será que você só desfruta de aflição e o seu coração está repleto de rancor, de ódio, de ressentimento, de vingança? Se você vive assim o dia inteiro, a vida inteira, eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, você não nasceu de novo. Você precisa beber dessa água. Você precisa beber de Cristo para que a sua alma seja satisfeita, para que você possa perdoar, para que você possa viver uma vida totalmente diferente, para que você tenha paz. Já estou concluindo, irmãos. Mas eu quero que você observe aqui por último, que Jesus ele fala de uma mudança que terá um glorioso resultado. A água que eu lhe der terá nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Isso, é claro, se refere ao novo nascimento produzido pelo Espírito Santo. Porque nascer de novo, irmãos, é ter uma fonte espiritual brotando dentro de nós. Por quê? Porque o próprio Deus vive em nós, se move no nosso coração por meio do Espírito Santo. Os resultados dessa mudança que flui continuamente dentro de nós, irmãos, é fé, é piedade, alegria, santidade, contentamento, paz. Por quê? É só você olhar para o Salmo 16:11, que diz: na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. E eu pergunto para você, você tem experimentado isso na sua vida? Se você não é um cristão, é isso que Jesus oferece a você. Se você vier a Jesus, Ele o salvará por meio da fé somente e lhe dará uma vida em abundância. Agora, se você é um cristão, eu pergunto para você, você tem experimentado isso na sua vida? Você desfruta das bênçãos, da fonte do Espírito Santo no seu coração? Irmãos, infelizmente, é grande tragédia cristãos que encontraram a verdadeira fonte da vida eterna e espiritual, mas são pessoas que pouco conhecem das bênçãos que advêm
dessa provisão de vida eterna. Poucos conhecem o que é justiça e paz e alegria. O triste fato é que muitos cristãos vivem sem desfrutar das bênçãos espirituais que Jesus nos deu, irmãos. Essa é uma das razões pelas quais nosso testemunho, quanto mais, é ineficaz, irmãos. Nosso testemunho continua ineficaz, melhor dizendo. Nós não estamos testemunhando de maneira eficaz. Por quê? Porque nós não estamos desfrutando das bênçãos que Jesus oferece. Não estamos nos apropriando. Elas já são nossas, mas nós não estamos desfrutando. Há uma série de explicações para isso. Alguns cristãos vivem muito próximo ao mundo e estão enchendo seus corações com coisas mundanas. Será que você é esse tipo de crente? Como Ló, que está sempre montando, sempre, não é, ele sempre estava se direcionando para Sodoma, montando os seus acampamentos a cada momento próximo de Sodoma. Talvez você seja como ele, como Ló, montando o acampamento muito próximo de Sodoma e Gomorra. E vai chegar um momento que você vai estar lá, mergulhado naquela cultura. Será que você está vendo assim? Você ainda está enchendo sua alma com a água que vai te deixar com sede? Se assim for, desmame seu coração dos prazeres desse mundo. Desmame seu coração dos tesouros terrenos. E passe a servir a Jesus de todo o seu coração. Pare de desejar o sucesso mundano. Pare de beber nas fontes mundanas. Que você possa nessa noite renovar o seu compromisso com Cristo. Para que você possa estar bebendo essa água refrescante que flui dentro de nós por meio do Espírito Santo. Porque muitas vezes, irmãos, nós mesmos interrompemos a fonte do Espírito Santo. Aí você pergunta, como assim, pastor? Isso é heresia? Nós interrompemos quando nós entristecemos o Espírito Santo com os nossos pecados. Não é isso que Paulo fala lá em Efésios? Paulo diz que nós entristecemos o Espírito Santo quando nós vivemos uma vida amargurada, uma vida de ódio. Quando o que sai só da nossa boca são palavras torpes. Sim, de alguma forma nós interrompemos essa fonte com hábitos, com atitudes pecaminosas. É claro que nós nunca iremos conseguir bloquear a ação do Espírito Santo nas nossas vidas, meus irmãos. Isso é impossível. Então o que é que nós devemos fazer? Se arrependa. Se arrependa. E tenha a sua vida nessa noite revigorada pela comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos. Que o Senhor possa nos fortalecer a cada dia. Porque nós somos tendentes a beber dessas fontes sujas, pecaminosas do mundo. E isso pode causar um grande problema. E tem causado muitos problemas na vida de muitos crentes verdadeiros. Que o Senhor nos livre disso. E que nessa noite, se nós estivermos vivendo assim, que possamos orar e dizer, Senhor, hoje eu quero renovar meu compromisso contigo. Eu quero, a partir de hoje, Senhor, beber somente dessa fonte que produz vida e vida em abundância. Ore nessa noite para que o Senhor arranque os ídolos do seu coração, os ídolos do prazer, os ídolos da satisfação imediata nas coisas desse mundo, porque lá na frente você vai perceber que tudo que você buscou nesse mundo foi vão, foi correr atrás do vento, como escreveu Salomão. Jesus satisfaz, viu, crianças, adolescentes? Jesus satisfaz a alma de vocês. É claro que vocês devem correr atrás do que vocês querem, profissionalmente falando, mas Jesus tem que estar em primeiro lugar na vida de vocês. Jesus disse assim,
Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Que vocês possam buscar, em primeiro lugar, os planos de Deus para a vida de vocês. A mesma coisa eu digo para os adultos que são aqui, para os jovens que são aqui. Não faça da universidade essa fonte de água. Porque essa fonte um dia vai secar. E você vai continuar com sede. Não faça do trabalho, aquele trabalho que você tanto almeja, essa fonte, porque ela vai secar. Porque ela não sacia a sua sede. Cristo sim. Então tenha Cristo como meta. Tenha o reino de Deus e a justiça de Deus como meta na sua vida. E as demais coisas vos serão acrescentadas no tempo certo, de acordo com a vontade soberana de Deus. Que Deus nos abençoe e aplique sua palavra aos nossos corações, em nome de Jesus, irmãos. Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer por tua palavra que foi ministrada aos nossos corações. Talvez quiséssemos ouvir outra coisa, mas o Senhor sabe do que nós realmente precisamos ouvir. E foi essa palavra que o Senhor planejou antes da fundação do mundo, para que hoje estivéssemos aqui ouvindo esses ensinamentos. Nos ajude, Senhor, a buscarmos o que nós ouvimos, a praticarmos o que nós ouvimos. Não permita que sejamos ouvintes negligentes, mas praticantes da tua palavra, Senhor. Então, que nessa noite o Senhor produza a renovação necessária, produza o desejo necessário, ó Deus, para aqueles que não são cristãos, de buscarem a Jesus como essa fonte de água viva. E aqueles que já são cristãos, que têm muitas vezes interrompido o curso dessa água com uma vida pecaminosa, que nessa noite, Senhor, essas pessoas se arrependam e possam renovar os seus compromissos com Cristo e buscar Cristo em primeiro lugar e saber que é Cristo que sacia a nossa alma, a sede que há no nosso coração. É Ele quem rega o solo seco da nossa alma. Ó Deus, que possamos guardar essa palavra, que possamos lembrar que nós precisamos de Cristo diariamente, porque somente Ele nos preenche. Ó Deus, somente Ele traz sentido para a nossa existência aqui nesse mundo. Que nos alegremos nele, que nos regozijemos nele, no Deus da nossa salvação. Senhor, nos dá uma semana abençoada, nos livra do mal, nos livra de nós mesmos, em nome de Jesus. Amém. E agora, meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, o poder e as doces consolações do Espírito Santo repouse sobre nós e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Pode sentar, meus irmãos. Queridos, no próximo final de semana, talvez nós teremos aqui, né, a presença do reverendo Vitor Paulo, né? Talvez ele estará conosco. Ele está para me confirmar ainda. Estará ministrando a palavra do Senhor. Ok? Oremos por isso, para termos aqui, não é, a presença dele conosco, ouvir a ministração da palavra através do seu servo, se assim Deus permitir. Também quero lembrá-los, irmãos, de que no próximo sábado nós teremos aqui a plenária das sociedades internas. Então, eu peço para que os irmãos se façam presente no próximo sábado. Isso aqui não é uma regra estabelecida pelo conselho.
Ok, meus irmãos? Porque eu sei que às vezes as sociedades querem fazer esse trabalho em algum lugar. Ok? Mas essa plenária aqui nós iremos fazer juntos no próximo sábado. Nós teremos uma breve devocional, ok? E depois cada sociedade vai se separar e fazer a sua própria plenária, tá bom? É importante que nós tenhamos aí esses momentos juntos, ok? Algum visitante entre nós? Acredito que não, né? Pois é, hoje nós não tivemos nem a transmissão, nós vamos postar a gravação do culto, né, talvez hoje ainda, mas infelizmente por causa de alguns problemas técnicos, nós não tivemos a nossa transmissão ao vivo, mas vamos repostar depois aí no YouTube. Ok, meus irmãos? Também, como foi falado hoje pela manhã, o aniversário da igreja está se aproximando. Então, meus irmãos, né, será uma festa bonita, 45 anos, não é isso? De igreja emancipada, aqui na cidade do Senhor do Bonfim. Então, se motivem, irmãos, para participar, porque serão 4 cultos, ok? De gratidão ao nosso Deus. Serão 4 momentos. Sábado à noite, do dia 29, domingo de manhã, do dia 30, não é? Dia 30, tá certo, não é? Abril, só tem até o dia 30, não é isso? Me ajudem aí, dia 30. Então, 29, 30 de manhã, à noite, o nosso culto. E na segunda-feira, dia 1º de maio, feriado. Ninguém tem desculpa, né, para não vir para a igreja, feriado. Nós estaremos aqui encerrando o nosso aniversário, né, e estará conosco aí o presbítero, eu toda vez esqueço o nome do presbítero, Edson Gomes, né? Hoje eu estava vendo o cartaz do aniversário, aí eu acabei esquecendo agora, novamente, o nome do presbítero. Presbítero Edson Gomes, da Igreja Presbiteriana do Cambeba, lá em Fortaleza. Vai estar aqui conosco, ministrando a Santa Palavra de Deus. Então, desde já eu peço que os irmãos orem, ok? Para que nós tenhamos aqui uma festa abençoada no dia 29 ao dia 1º de maio. Ok? Boa semana. Deus abençoe os irmãos. Vão em paz, no nome de Jesus. Amém.